O colonialismo teve como método a alienação, que é a diminuição da capacidade dos indivíduos em pensar ou agir por si próprios. Tirar a liberdade de escolha e pensamento. Para manter os escravos sob o controle ou domínio, faziam uma espécie de formatação ou lavagem cerebral, retiravam a língua materna, nome, apelido, religião, vestuário e cultura, impondo uma nova língua, nome, apelido, religião, vestuário e cultura. Havia também o processo de domínio psicológico, fazendo-os sentir como seres inferiores, que serviam apenas como animais de carga, ouvindo constantemente as palavras como preto, burro, não serves para nada, levando chibatadas, açoites, abusos e castigos severos. A opressão trouxe o medo e a submissão. Cabo Verde, por ser um arquipélago, um país no meio do oceano e sem fronteiras, dava ao colono todas as condições necessárias para o domínio e controle. O povo escravizado ou colonizado não podiam escolher o nome dos filhos, apelido, religião, vestuário e nem cultura. Tudo era feito com base na imposição, por meio da força. O povo colonizado assemelha-se ao colonizador, mas não tem os mesmos direitos. Podem até falar a mesma língua, ter o mesmo nome, apelido, religião, cultura e vestuário, mas um é colônia sem direitos e privilégio, enquanto que o outro é colono, o privilegiado com todos os direitos e regalias. O processo de colonização com base na alienação e formatação mental transfere ao povo cabo-verdiano uma sensação de igualdade, uma ideia de que eram iguais aos colonos por terem a mesma língua, nome, apelido, religião, vestuário e cultura, mas no trato eram tratados como seres inferiores, que não tinham os mesmos direitos. O assimilado torna-se como uma sombra do colonizador, como um ser domesticado, carregando as mesmas energias, forma de pensar e de agir, mas programado mentalmente para pensar como um ser inferior. A forma de colonização e domínio português em Cabo Verde foi um pouco diferente das outras colônias. Em Angola, Guiné, São Tomé e Moçambique o domínio foi à base de força, mas em Cabo Verde foi psicológico. O colono sempre tentou passar ao povo cabo-verdiano a ideia de que Cabo Verde era uma colônia, mas diferente dos demais, por serem mestiços. Eles eram manipulados nas escolas, igrejas e no trato dia a dia com o colono, com a conversa de que eram diferentes, principalmente nas ilhas do Barlavento, que havia maior concentração dos portugueses, sem contar que muitos tinham ascendência portuguesa. Ao conceber essa mentalidade, perdeu-se a identidade, submeteram ao domínio e passaram a ter algumas regalias. O povo cabo-verdiano teve uma assimilação mais profunda da cultura portuguesa do que as outras colônias. Eles chegaram num patamar de assimilação tão grande que começaram a ser chamados portugueses de segunda ordem. Com esse título ganharam a confiança do colono, tornando-se capatazes, administradores de algumas colônias, como na Guiné, e até mesmo nas regiões autônomas de Portugal. São séculos e séculos de uma forma muito inteligente de dominação, que é, olha, quanto mais perto estiveres de mim, melhor, que nos fez sentir como capatazes dos outros. Olha, tu és mais clarinho, tomas conta deles. Em Cabo Verde foi construído 2 liceus, e tiveram mais formação acadêmica, e mais quadros. Esse posicionamento distanciou o cabo-verdiano das restantes colônias, e da África, e o aproximou de Portugal, onde vários jovens iam fazer o curso. Esse privilégio levou as outras colônias a ver o cabo-verdiano como aquele que está ao lado do colono, para os maltratar. Manter a ambiguidade pode ser vista como uma forma de sobrevivência. A verdade é que sempre tiveram a consciência de que queriam libertar do jugo colonial. Estavam ao lado dos colonos, mas ao mesmo tempo procurando uma oportunidade para serem livres e independentes. Se hoje existem cabo-verdianos confusos em relação à sua identidade africana, é devido ao colonialismo. A mente ainda encontra-se colonizada. A história de Cabo Verde é marcada pela assimilação profunda implantada pelo colonialismo português. Essa assimilação tirou ao povo cabo-verdiano a identidade, liberdade de escolha e de pensamento. Tornaram-se num ser programado sem capacidade de raciocínio, limitado a copiar e imitar tudo aquilo que vem de fora, até mesmo coisas que não se encaixam com a sua realidade. Copiar ou imitar aquilo que é bom não é mal.
O problema é limitar-se a copiar tudo sem a capacidade de pensar pelas suas próprias cabeças. Muitas leis são copiados de Portugal e implantados em Cabo Verde, totalmente fora da realidade do país. Os estrangeiros sentem as mesmas dificuldades em Cabo Verde que um imigrante sente em Portugal. Isto acontece porque o sistema implantado é o mesmo. Esta jovem estudante de origem bissau-guineense de 17 anos reside em Cabo Verde desde os 3 anos e aqui fez todo o percurso académico. Atualmente tem apenas o título de residência, conseguido há apenas 2 meses. Depois de concluir o ensino secundário, está a preparar os documentos para candidatar a uma vaga e bolsa de estudos para continuar o ensino superior em Portugal. Mas sem a nacionalidade cabo-verdiana não consegue concorrer porque as ofertas disponíveis no país são destinados apenas para os nacionais, apesar desta jovem ter uma média de 19,11. Ainda nunca consigo nacionalidade cabo-verdiana, sabendo que eu ali há 14 anos. Bem, com 3 anos de idade, meus pais também já faziam de tudo para conseguir nacionalidade, só que ainda não consigo. E esse fato eles se prejudicam. Para morrer ontem, tentam inscrever para concurso de bolsa para Portugal, na DGS. Essa foi uma bolsa mesmo só para estudantes cabo-verdianos. E mantém que está conseguindo nacionalidade, sabendo que a minha luta para que ela tem um bom média, minha média é de 19,11. Só que a senhora fala, tem que ter nacionalidade. Sente-se prejudicada porque, segundo conta, os pais deram entrada nos documentos para a aquisição da nacionalidade para toda a família desde 2015, mas até agora conseguiram apenas o título de residência, título esse obtido há menos de 3 meses para o pai e há poucos meses para os filhos. A sociedade cabo-verdiana sempre foi marcada por revoltas. A revolta dos escravos, dos engenhos, dos rabelados e a luta pela independência. Essa revolta tem origem na desigualdade social típicas das sociedades africanas, onde muitos sentiram na pele o desprezo, isolamento, abandono, abuso e exploração. Foram comercializados como escravos, assimilados, contratados para as roças de São Tomé e Príncipe e cana-de-açúcar em Angola. Mais de 100 anos de colonialismo, de exploração, de abuso, de pouca vergonha, de injustiças. Foram séculos de exploração em que uma classe dominante oprimiu um povo. A religião imposta não ensinou o caminho do amor. O sentimento de desprezo, abuso e exploração resultou numa revolta. Pretos da valor só que está de banda, que te remeteu ao facto de tráfico de escravo, facto de ter sido um povo escravocado. Agora tem aquele refrão, né? Bom nascer, boca fica na barriga. Você ali só tá cara agora, tia. Boca mostrada coisa bonita, nunca vou ensinar coisa dele. Então durante todo esse processo, nós estamos escravizados, não foi privado de tudo que é bom na vida, tudo que é belo na vida, educação, boas condições, liberdade, tudo que é bom na vida não foi privado. Já era um produto comercializado, né? Sim. Preto é da valor, só hora está de bem. A única parte que eu gosto de que a música ali é a parte que essa faz analogia com a Igreja Católica. Que essa fala... Estranhas bem de longe, palavra sábia na boca, eles mostrando a Bíblia, mas com maldade no coração. Minha gente bem cheio, eles enchiam terra. Eles abusam na simplicidade, eles fazendo a doutrina errada. Ele é uma parte bem... Aquela parte lá é forte. É forte, sim. O que tu faz mostrando Bíblia, mas com maldade no coração. Tá por muita coisa pensa. A violência surgiu como um meio a ser usado para acabar com o abuso. Dizem que o povo cabo-verdiano é violento, mas essa violência tem uma raiz que se chama revolta de 500 anos de abuso e exploração. Por ser um país pobre com poucos recursos, o povo cabo-verdiano sempre foi tratado como um ser inferior e explorado em várias circunstâncias da vida. Enquanto a desigualdade social não for eliminada, a revolta continua. Andando na street da mori, putos da sair de casa da mori, antes da hora. Meu caminho, meu talento, street para mim tô confuso. Obrigar a ser violento, só pancado com abuso.